Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz, seja convosco. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos meditar na palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem para nós nesse início de noite. Eu creio que coisas maravilhosas o Senhor vai nos dar neste culto, porque aqui é um lugar onde nós temos um encontro com Deus. Aleluia! Onde nós temos a liberdade de falar com Deus, de nos Glória. apresentar na presença do Senhor, tendo a plena convicção de que o Senhor está aqui, recebendo, aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, e possamos sair daqui renovados. Aleluia, Jesus. É Em verdade. Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Capítulo 11, o verso 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê não foi feito do que é aparente. Amém. Lá no capítulo 12, os irmãos só pulam uma página aí. Capítulo 12, a carta aos Hebreus, verso 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, Amém. podem se sentar. Lá no capítulo 11, nós ouvimos falar sobre a fé. E a fé é algo muito interessante para as nossas vidas, Porque quem consegue viver sem fé? Será que é possível viver sem fé? Viver só de coisas aparentes? Viver só de coisas que você pode apalpar? Viver como um cristão sem depender da fé é uma causa impossível. É uma causa que não tem como viver sem depender da fé. Irmãos, o versículo 1 ele diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, o que é fé? É bonito falar a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas, irmãos, o que é um fundamento? Os irmãos já pararam para pensar? O que é um fundamento? O que é um firme fundamento? É muito mais além de um firmamento. Tudo que você faz, você precisa primeiro ter uma base, não precisa? Tudo que você vai construir, você tem que ter uma base. Se você vai escrever, você tem que ter uma base. Você precisa saber de onde você vai começar. Correto? Amém. Então, não existe nada que não exista uma base para se começar. E a palavra de Deus fala que a fé é um firme fundamento. Então nós entendemos que a fé é uma base. E não só uma base, é uma base firme. É muito mais além de só uma base. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Irmãos, por isso que eu fiz a pergunta: é possível você viver sem a fé? Mas a palavra de Deus fala também que a fé, ela sem a obra, ela é morta. Então nós entendemos que só com a fé também não é possível viver na presença de Deus. Os irmãos concordam? Que sem a fé é impossível viver? E só com a fé também é impossível viver? Glória a Deus. Aí eu li o versículo lá no capítulo 12 que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. O que a santificação tem a ver com a fé? A santificação, ela faz parte da obra. E se você juntar os dois, a fé com a obra, você vai conseguir caminhar. Mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado quando se fala de santificação. Irmãos, você já parou para pensar qual foi a matéria que Deus usou para construir tudo?
Vocês já pararam para pensar nisso? Você olha à sua volta, você vê a terra, você olha para cima, você vê as estrelas, você vê a lua, você vê o sol. Mas você parou para pensar qual foi a matéria que Deus usou para construir tudo isso? O que existia antes de Deus construir tudo? Quem ensinou Deus a fazer tudo o que Ele fez? Você já parou para pensar nisso? Quem instruiu o Senhor? Quem deu a Ele inteligência, entendimento para fazer todas as coisas? A palavra de Deus fala que, lá no princípio, o Senhor falou assim: haja luz, e houve luz. Mas a palavra de Deus também fala que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Mas como assim? Deus fez acontecer e nada aconteceu sem Jesus Cristo. Irmãos, será que você consegue encontrar a fé aí? Será que você consegue enxergar a fé no Senhor Jesus Cristo? Imagina se você fosse Jesus e Deus falasse assim: haja luz. Aí você olhava para o lado, mas como? Da onde eu vou tirar essa luz? O que eu vou usar para produzir a luz? Você já parou para pensar? É aí onde entra a fé. Porque, irmãos, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não existiu nada para Deus utilizar para construir tudo o que aconteceu, tudo o que Ele construiu. Tudo começou pela fé. Pela fé, a palavra de Deus veio e as coisas aconteceram. Porque ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que não se esperam, né? E a prova das coisas que não se veem. Então a fé é a base de tudo, até do princípio. Nós conseguimos enxergar a fé como base. Mas você vai conseguir ficar só com a fé? Será que você não precisa acrescentar obra? Porque se você falar: não, eu tenho fé, eu vou conseguir alcançar. Mas como se você não fazer nada? Mas nós precisamos entender que você precisa acrescentar algo à fé, que é a tua obra. E nós lemos lá no capítulo 12 que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas como assim? Eu não preciso só da fé? A fé é o firme fundamento. A fé é a base. É onde tudo começa. Mas você precisa caminhar a partir da fé. E é aí que você precisa da santificação. Porque se você não se santificar, você não vai ter um encontro com Deus. E sem a fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé você também não se santifica. Porque você não tem uma mudança. Você não consegue enxergar um alvo. Você precisa ver alguma coisa para você desejar, para você poder produzir. Mas com Deus é diferente. Deus quer que você tenha fé. E depois da fé você dá continuidade na sua vida. O adversário ele colocou duas frases no mundo que é muito utilizado. Irmãos, é terrível quando você escuta essas duas frases. Uma frase ele colocou para as pessoas que não são crentes. E a outra frase ele colocou para as pessoas que são crentes. E essas pessoas que são crentes, elas usam essa frase que o próprio adversário criou. E não contente, ele acaba usando até o que o adversário criou para as pessoas que são do mundo. Se você for falar da palavra de Deus para um amigo seu, muitas vezes ele vai falar assim: olha, política e religião não se discute. E qual é o espaço que você vai ter para conseguir conduzir a palavra de Deus para ele? Você perde totalmente o espaço, porque ele corta você. Ele não deixa você dar continuidade. Isso é obra do adversário. O adversário não quer que o evangelho se propague. Por isso, as pessoas já têm uma frase já feita para que você não consiga transmitir a palavra de Deus. E a outra frase que o adversário produziu, criou para os crentes, não sabem qual que é? Irmãos, uma frase muito utilizada: Deus conhece o meu coração. Essa frase foi uma frase que o inimigo colocou na mente e no coração dos cristãos. Deus conhece o meu coração. Irmãos, se você for usado por Deus para falar, para dar uma boa repreensão
uma exortação, melhor dizendo, para a pessoa, muitos vão chegar para você e falar: Deus conhece o meu coração. Ali ela acaba com você, ela acaba com a tua fala, porque realmente Deus conhece o coração dela, e ela usa isso como uma forma de se defender, mesmo ela sabendo que está errado. E realmente Deus conhece o coração, por isso que Deus enviou o servo dele para ir lá e transmitir a exortação para a pessoa. Mas a pessoa usa como defesa, porque ela não quer se santificar, ela não quer continuar na presença de Deus, ela não quer uma mudança de vida. Mas o que o Senhor está falando, meus amados, é santificação, porque sem ela ninguém vai conseguir encontrar com o Senhor, ninguém vai conseguir ver a Deus. E nós, com a nossa fé como base de todas as coisas, nós possamos juntar ela às nossas obras, para que nós possamos ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos nos santificar cada dia mais. Mas o que é a santificação? Os irmãos falam tanto de santificação, mas o que é se santificar? Os irmãos falam, mas não explicam muitas vezes, né? A santificação. As pessoas ficam perdidas. Ser santo é os irmãos virem ali com roupa decente, as irmãs estarem com as saias compridas, bem decentes. Será que é só isso que é santidade? Será que só isso é santificação? Será que isso é necessário para você ter um encontro com Deus? Irmão, se só as vestes fossem necessárias para você encontrar com o Senhor, seria muito fácil. O mundo, só era pregar para o mundo que precisa mudar de roupa. Era simples. Precisava falar para as pessoas mudarem de vida. Era só sair gritando na rua: gente, mudem de roupa, mudem de veste para você ter um encontro com o Senhor. Mas não é só isso, irmãos, que é necessário para termos um encontro com o Senhor. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Será que está certa a maneira que eu estou vivendo? Da maneira que eu estou caminhando na presença do Senhor? Eu preciso me santificar. Porque, irmãos, do contrário, vai ser uma caminhada perdida para nós. Imagina você caminhar durante anos, ou imagina você cair dentro de um mar, você nadar com todas as suas forças, tudo que você tem, dar o seu sangue ali nadando, quando chegar na praia, já nos últimos minutos ali que você conseguir encontrar a terra firme, você se cansar, seus braços não aguentarem mais, as suas pernas não aguentarem mais, e você ficar na praia e morrer. Quanto esforço desnecessário, quanto esforço jogado fora. Você já parou para pensar nisso? Mas quando você tem noção do que é a santificação e a necessidade da santificação na sua vida, você vai querer ser diferente. Você vai querer ter uma mudança de vida. Porque, irmãos, a santificação, como eu falei numa mensagem anterior, ela é um processo, é um passo de cada vez. Mas você precisa entender o que é a santificação. Você precisa entender que se santificar é você deixar aquilo que não agrada a Deus para fazer tudo que agrada a Deus, de forma resumida. Você consegue entender o que é que agrada a Deus na sua vida? Você sabe o que Deus está requerendo de você? Eu acredito que você sabe. Porque se você colocar os joelhos no chão e falar: Senhor, quais são os teus sonhos para mim? Quais são os teus projetos para mim? Deus, Ele vai se apresentar, Ele vai se revelar para você. Aí você vai ter um ponto inicial para você conseguir se santificar. Porque, irmãos, vai ser um tempo perdido você querer algo, buscar algo e não entender o que Deus quer de você. Porque Deus, Ele tem um plano com você. Deus, Ele tem um projeto com você. Se você não procurar saber que projeto é esse que Deus tem com você, você não vai conseguir alcançar aquilo que você tanto está buscando, aquilo que você tanto está precisando. Seja ela na tua vida espiritual, seja ela na tua vida sentimental, sua vida material, profissional, você vai estar caminhando num sentido que não tem um ponto de chegada. Você vai estar andando para um lado para o outro, não vai chegar a lugar algum. Porque primeiro o Senhor, Ele quer que você cumpra o propósito dEle. Porque a palavra de Deus nos fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E muitas vezes nós não estamos entendendo o que essa palavra ela quer nos ensinar. Porque se nós não buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas nas nossas vidas. Mas quando nós colocarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então nós precisamos ter a consciência disso, amados. As demais coisas é consequência das coisas espirituais que você busca. Bom, é uma coisa que nós precisamos entender para ontem, para que nós consigamos alcançar aquilo que nós também desejamos. Porque tudo isso é um acréscimo das coisas que você tem buscado de Deus. Bom, quando você pega um copo com água e enche ele de água, você vai enchendo, e daqui a pouco ele começa a molhar a sua volta, porque ele começa a transbordar. E por que a água derramou? Por que aquele copo transbordou? Você já parou para pensar? Aquilo foi consequência de você encher o copo. Se você não tivesse enchido o copo, não ia gerar nada. Aquela água não iria transbordar, mas quando você enche, aquela água transborda, porque é consequência de você encher o copo. Da mesma forma, as nossas vidas, as coisas que estão à nossa volta, que nós precisamos, que nós tanto desejamos, que nós tanto queremos, e muitas vezes não alcançamos, nós só vamos alcançar quando nós começarmos a nos encher da presença de Deus. Quando nós começarmos a nos encher do Espírito Santo de Deus, daquele que Deus ele está requerendo de nós, meus amados. Daquele que Deus está te pedindo, faça isso para mim. Daquele que Deus está tantas vezes insistindo pacientemente com você, pedindo para que você faça para Ele. E você não está fazendo. Mas você quer ser molhado à sua volta. Você quer alcançar as coisas que você está pedindo a Deus. Quero te dizer uma coisa, amados. Você não vai alcançar se você primeiramente não ceder para Deus. Primeiramente, você não abrir mão das coisas que você tanto almeja para cumprir aquilo que Deus está almejando de você. Irmãos, essa não é uma palavra de repreensão. Isso é uma palavra de conselho para você alcançar coisas que eu já pude perceber na minha própria vida, tanto espiritual quanto material. Quando Deus falou assim, olha, busca primeiro a parte espiritual, eu pude entender que a parte material eu só conseguiria alcançar depois que eu buscasse a espiritual. Deus ele colocou na sequência a primeira coisa espiritual e as outras serão acrescentadas. E eu quero muitas vezes buscar algo acréscimo e não busco primeiramente aquilo que Deus está pedindo de mim. Irmãos, eu não consigo pular uma etapa. Se eu quero conseguir ler um livro, eu tenho que começar a ler do capítulo 1 até chegar ao último capítulo. Muitas vezes eu quero ir para a página 20 sem ter lido a página primeira. Isso é impossível, meus amados. Você primeiro tem que começar do início. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Você quer ler um livro completo? Você quer alcançar o que outras pessoas já alcançaram, que já estão na página 20 ou 30? Comece lá da página 1 até você chegar lá na página 20 também. Deus, irmãos, Ele está nos ensinando a alcançar também as coisas materiais que nós desejamos. Deus também está nos ensinando a alcançar um casamento, alcançar um bom emprego. Mas para que isso venha para as nossas vidas, nós precisamos colocar primeiramente as coisas de Deus. Vamos nos santificar na presença do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos entender que nós precisamos nos santificar, nós precisamos de uma mudança de vida. Vamos crer pela fé que nós vamos alcançar a partir do momento em que nós colocarmos na presença de Deus. Irmãos, entenda essa palavra. Entenda que Deus está requerendo algo de você para poder conceder aquilo que também você está pedindo. Você precisa entender isso. Irmãos, eu queria muito que os irmãos entendessem que para as coisas começarem a acontecer do jeito que você quer, você precisa fazer também as coisas que Deus ele está querendo. Porque primeiro é Deus, depois vem nós. Se as coisas de Deus não estiverem em primeiro lugar nas nossas vidas, aquilo que nós tanto almejamos nunca vai acontecer, porque nós não estamos dando espaço para que as coisas aconteçam. Então a culpa é nossa mesmo. Deus não tem culpa de nada. Deus simplesmente está nos dando uma orientação, uma direção, e nós estamos indo no sentido contrário. Como que nós vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós, se nós estamos indo num sentido diferente? Irmãos, se eu falar para você ir lá no centro da cidade buscar algo, e você ir lá para o extremo leste, você vai conseguir alcançar aquilo que está lá no centro da cidade? Você nunca vai conseguir alcançar, porque o que tem para você está lá, de um lado, você está indo para o outro. Então, da mesma forma é Deus, Ele está nos dando uma orientação.
Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento em que eu fazer assim, como Deus está me orientando, eu vou conseguir alcançar todas as coisas, meus amados. Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, eu vou conseguir alcançar, porque a palavra de Deus fala que as outras serão acrescentadas a partir do momento em que você buscar o reino dos céus e a sua justiça. Você quer um bom emprego? Você quer um casamento na presença de Deus? Você quer alcançar coisas grandes aqui na terra? Você pode alcançar. Isso não é proibido para você. Deus não está te negando isso. A única coisa que Deus está querendo é que você priorize Ele. Coloque primeiro as coisas dele. Irmãos, você sabia que quando você se afasta da presença de Deus e vai tentar encontrar coisas lá no mundo, depois você acaba voltando de novo para a presença de Deus? Você simplesmente atrasou o processo que Deus estava já trabalhando na sua vida. Deus muitas vezes já determinou o que você está esperando acontecer, mas você vai lá e se dirigir para o outro lado. Você só está atrasando o tempo de Deus. Você está se distanciando cada vez mais do projeto dele. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos ceder para Deus, vamos nos render para Deus. Falar: Senhor, faça conforme a tua vontade, seja segundo o teu querer, e pela fé nós vamos alcançar, meus amados. Porque a fé, ela é a base de tudo isso. Vamos colocar nossa fé, acreditar que Deus, Ele está trabalhando. Vamos acreditar que Deus está cumprindo, que Deus já começou e Ele é fiel para terminar. Aleluia. Nós não vamos nos desviar do processo, para que Ele não venha demorar ainda mais. Nós venhamos passar 30, 40, 50 anos perdendo tempo sem alcançar as bênçãos de Deus. Aleluia. Deus está com a bandeja estendida para você. Ele está com tudo estendido para você. Basta você seguir a direção certa para alcançar aquilo que Deus ele tem preparado para você. Irmãos, creia que a orientação de Deus é essa para nós nesta noite. Vamos buscar primeiro o reino dos céus, da sua justiça. Pergunta para Deus o que Ele está requerendo de você. Fala: Senhor, qual a tua vontade para mim? Eu estou me rendendo agora na tua presença para ouvir qual é o teu desejo para mim, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor está requerendo de mim. Irmãos, que hoje, quando nós dobrarmos os nossos joelhos para falar com Deus, você usa essas palavras: Senhor, o que o Senhor requer de mim hoje? Quais são os teus planos para mim hoje? Se você já sabe quais são os planos de Deus, fala: Senhor, me dá força para conseguir seguir os teus planos. Me dá força para poder fazer o teu projeto, para que as suas bênçãos elas venham a acontecer também na minha vida. Amém. Irmãos, nós não vamos ser hipócritas e dizer que eu não preciso de nada, que eu não quero nada de Deus. Eu sei que cada um de nós aqui quer alguma coisa, seja material, seja sentimental, seja de qual for. Eu quero algo de Deus. Então vamos primeiramente cumprir aquilo que Deus ele tem determinado para nós. Pergunta para Deus. Se você já sabe, peça força para Deus. Porque quando você pede força para Deus, talvez você não vai ver a força vir. Mas quando você precisar dela, ela vai estar ali presente na tua vida. Quando você vê as coisas não dando muito certo, você vai ter a força de Deus que você pediu lá atrás. Quando você vê o vento soprando forte, e depois você vai olhar e falar: nossa, eu não caí, ainda estou de pé, porque você pediu força para Deus. Deus ele colocou a força em você. Deus quer te encher da sua presença, meus amados. Mas você precisa se render aos pés do Senhor. Pare de ficar lutando contra Deus, porque é uma guerra que você não pode vencer. Quando você luta contra Deus, contra a vontade de Deus, você só está atrasando o processo de Deus na sua vida. Você só está atrasando a sua bênção. Então vamos nos render na presença do Senhor. Vamos deixar as coisas de Deus acontecerem, porque você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Você vai olhar para trás e falar: nossa, quanto tempo perdido eu deixei até aqui, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou recomeçar novamente. Irmãos, você não estava aqui, quem não estava na lição, foi falado que é importante você, se for preciso, você voltar lá atrás, começar do zero novamente. Então é isso que o Senhor quer de você. Se for preciso, volta lá atrás, se arrependa, comece do zero novamente. Fala: Senhor, me conduza daqui para frente, eu estou me limpando para que daqui o Senhor me conduza, para que eu possa alcançar aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Irmãos, eu vou ficar por aqui com essa mensagem e deixo para os irmãos essa palavra: busque a vontade de Deus. Não atrase o tempo de Deus na tua vida, porque o único que vai ser prejudicado vai ser você. Então vamos cumprir o propósito de Deus,
Vamos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Amém. Paz por dirigente neste momento. Daí a palavra, a santificação. Aleluia.